vou mostrar muitas verdades a vocês. Inclusive, eu vou deixar hoje aqui o link de um vídeo que vocês vão conhecer o presidente dessa comissão. Vou deixar no vídeo de hoje e daqui sucessivamente. Onde lá em Vitória, não é? Eu não sei que responsabilidade foi aquela dele, que com uma caminhonete nova, perdeu o controle e assim, irmãos, é uma coisa, ou ele estava dormindo, ou ele estava, como alguns populares disseram, no WhatsApp. Entrou dentro de uma casa na sala. E antes de entrar, subiu a calçada, evidentemente, ia passando uma irmã, ele simplesmente decepou a perna da irmã. A perna foi jogada para lá. Tá entendendo? E foi aquele corre-corre, e para que a irmã tivesse direito, não é, a uma reparação, foi preciso recorrer à justiça. Compreendeu? E eles ainda querendo infundir a culpa na irmã. A irmã ia sobre a calçada. O presidente dessa comissão que me excluiu, Anísio, deixa eu ver o nome dele aqui, irmãos. Manuel Anísio da Silva. Foi logo após, não é? Essa comissão aqui instalada. Eu vou deixar o link do vídeo onde eu estou historiando tudo, inclusive mostrando, né, o filme dele vindo com o carro desgovernando e entrando dentro de uma casa e decepando a perna dessa irmã, tá certo? Na cidade de Vitória. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus para você. Dando sequência a mais um capítulo da novela instalada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós estamos hoje partindo para a quinta parte, o quinto capítulo. Sendo essa a última parte. Ontem concluímos a análise por eles, não é? E a denúncia em função do vídeo publicado, que em todos os 4 eu deixei aqui na descrição o link. E eles são tão audazes em suas perseguições que são capazes de invadir grupo privado de WhatsApp, pescar conversas privadas para, em cima disso, violando, não é, o sigilo, praticamente o sigilo de telemático, de correspondência, eles acusarem as pessoas. Vejam, irmãos, como esses 5 atores coadjuvantes, como eu tenho falado, o José Colares Pereira Filho, Carlos da Silva Cordeiro, Josafá de Souza Santos, Daniel Constantino da Silva e Sérgio Rodrigo Gaião de Moraes. São tão simplórios, fúteis, mais dado a buscar agradar a gestão da igreja do que cooperar com o corpo de Cristo. Então, em função disso, irmãos, aqui no item 1.47, ele diz trecho de áudio. Eu queria, na realidade, que eles tivessem colocado todos os meus áudios, porque inclusive na hora da audiência lá, eles colocaram lá no telão esse vídeo, parte desse vídeo, colocaram lá no microfone, não é? Usaram o WhatsApp, o telefone, e colocaram no microfone. Foi uma sala instalada, uma sala com 5 metros, com retroprojetor, computadores, escrivaninhas. Os pastores entravam e saíam, pareciam mais empresários, parecia mais uma organização, que eu não quero nem dizer o nome aqui, compreendeu? Para buscar uma pessoa que simplesmente falou a verdade. Sentiram-se ameaçados nos seus deleites e na sua sanha de cometer ilegalidades, e a minha fala muito o incomodou, isso em 2017. E de lá para cá, vocês viram tudo o que aconteceu. Olha, então, o trecho do áudio que ele chama, diz assim, primeiro ele diz, vejam só que insanidade, futilidade. Os ataques do denunciado à liderança da IEADPE não estão sendo levados a efeito apenas mediante o vídeo já dantes analisado. Sua investida contra a direção da igreja também está sendo feita por meio de áudios divulgados no aplicativo WhatsApp. Em um dos áudios, cuja cópia segue em anexo 2, ouvimos o seguinte. Interessante é que na hora eles colocaram lá, né, depois do relatório, vocês vão ver, e são seus, irmão Josué. Esses áudios, eu disse, são meus, e não somente esses. Colocou uma partezinha de coloque todo, porque não tinha nada o que me comprometesse, era a pura e simples verdade. Mas esses homens estão
numa posição de proteger os deslizes, desmandos, irregularidades, delitos dessa administração e qualquer membro, como foi o meu caso, que se arvore a contestar, eles caem em cima como uma nuvem de gafanhoto numa plantação verdejante. Só que até hoje não conseguiram e jamais conseguirão me depenar ou me desfolhar. Por quê? Eles dizem aqui, irmãos, que eu insiro ataques. Quem ataca são eles. Usam a palavra de Deus, olha, para desejar câncer às pessoas. Vejam se isso não é ataque. Usam os púlpitos, as doutrinas, os ensinamentos para infundir, imprimir pavor e medo nas pessoas. Você acredita que no início, eu fazendo parte da escola dominical, onde eu fazia parte na classe de obreiros, e de repente, quando eu ia na calçada, as pessoas atravessavam para o outro lado para não me ver? Eu saudava com a paz do Senhor e não me respondiam. Isso porque eles colocaram na cabeça das pessoas que eu estava me opondo à Igreja de Deus. Quando na realidade, o que a gente combate sistematicamente, eu repito inúmeras vezes, são os desvios de conduta e finalidade dessa direção desviada. Olha, então eles dizem o seguinte, abre aspas, eu vou ler como está aqui, inclusive com os erros de português ou de concordância, porque o meu áudio não está assim. Irmão Gilvânio, nós temos que levar isso a público, não é? Aí você vê como é as coisas. Um irmão nosso aqui foi para a arena, reticência, mas estava abatido no outro dia, preocupado. E era conversando com um, conversando com outro, foi trabalhar como voluntário. Diz que ficou lá de 8 horas até que horas da noite. Aí, no outro dia, eu perguntei, 2 pontos, abre aspas, ô irmão, venha cá, da próxima vez que você tiver uma renda extra assim para ganhar, você me comunica que eu preciso ir também, fecha aspas. Ao que o irmão respondeu, abre aspas, não, meu irmão, renda extra não, eu trabalhei para Jesus. Eu digo, 2 pontos, olha, você trabalhou o dia todinho lá, trabalhou para Jesus? Jesus não é velhaco. Não, meu irmão. Jesus paga e paga muito bem. Aqui não é nessa esfera e na esfera espiritual. Jesus não quer que ninguém trabalhe para ele de graça, não. Trabalhar de graça manda o pastor. As pessoas têm medo do dedo de Deus, medo de ficar numa situação reticências. Aí, esse foi o áudio meu, numa conversa privada com os irmãos. Eles esquecem que os irmãos não têm coragem de reclamar, de discordar, de denunciar, e sabem que nós não temos medo, então eles nos ligam. Que se fôssemos aqui denunciar, relatar tudo o que sabemos, tudo o que nos conta, o dia caberia uns 4 vídeos. Mas aí vejam a análise deles aqui. Como bem se pode verificar, o denunciado procura por todos os meios suscitar o dissenso entre os irmãos. Dessa feita, tenta demover de um irmão o fervor e a voluntariedade que este possui no desempenho do trabalho do Senhor. A voluntariedade. Eu quero ver o gestor Ailton José Alves deixar de ganhar seus 200 mil reais, mais manutenção combustível, que em 2018 a família dele ganhava mais de 16 mil reais só para combustível. A mulher dele andava num carro novo com motorista particular e tinha, me parece que era mais de 2 mil reais mensais para manutenção do carro, não era para combustível. A nora andava num carro novo também, o filho também, e todos com combustível pagos, porque muitas vezes não tem sequer uma passagem de R$ 4,10, como é o caso aqui da região metropolitana de Recife, para se locomover. Então ele prossegue dizendo, assim é que, em sua cruzada contra a direção da igreja, aí ele fala, veja só, é o samba do crioulo doido. Ora ele diz da igreja, ora ele diz da direção, ora ele diz do gestor presidente. Mas eu quero sintetizar.
As nossas denúncias são contra os desmandos, arbitrariedades, ilicitudes, os desvios de conduta contra o senhor Ailton José Alves, sua diretoria e os pastores que lhe dão apoio e sustentação. A realidade é essa. Não se furta em ser irônico e escarnecedor. Escarnecedores, mentirosos, falsos, caluniadores, sepulcros caiados, como eu falei, são vocês 5, que não têm coragem. Não os conheço, vocês nunca se dirigiram a mim para buscar qualquer explicação. Agora, nas caladas da noite, nos subterfúgios, vocês vasculham as nossas redes sociais para, segundo uma interpretação dúbia, com muitos erros, com muitas malícias, vocês perpetrarem o desejo de vocês, que é prejudicar as pessoas para agradar a direção da igreja. Quando julga a fé alheia, buscando então instigar o irmão a se rebelar contra o seu pastor. Não, foi o irmão quem me procurou, dizendo que vocês, a direção da igreja, é injusta. Por quê? Se a família, o Luiz Mário, olha, vamos começar. O Ailton José Alves ganha mais de 200 mil reais, isso há muito tempo. Mora em uma mansão extraordinária em Aldeia. Tem uma mansão aqui no Parnamirim, inclusive semana passada eu passei lá, está com uma placa de venda, a casa está feia, com a tinta suja, porque ele levantou um muro de 4 metros de altura, a casa está lá. Junto dessa casa, ele comprou com recursos da igreja outra casa maior do que essa dele, até elevador panorâmico tem, está desocupada. Os filhos têm apartamento de cobertura, os filhos têm mansão, andam todos de carros blindados, e vocês, cinicamente, exigirem que os irmãos cheguem para trabalhar de 8 horas até altas horas da noite e sequer ganham a diária. Isto é uma exploração. Como ficar calado diante de tudo isso? E essas explorações não cessam, porque agora eu não persigo. As pessoas ligam para mim e dizem: olha, o gestor presidente está onde? Está em Portugal. É o ano todinho viajando, fazendo turismo à custa desses pobres, cegos, muitas vezes desempregados, que pensam, com essa falta de entendimento, estar agradando a Deus. Continuando, irmãos, esse vídeo vai ser menor, é rapidinho. De outra forma, em sua sanha descontrolada e gratuita, descontrolados são vocês. Primeiro porque vocês não têm pudor de, com toda essa sorte de mentira, de falsos testemunhos, de calúnia, de difamação, sentar-se à mesa. Que educação vocês têm para dar aos filhos de vocês? Diferente de mim, que os meus filhos, os meus netos têm orgulho do avô, do filho, e a esposa tem orgulho do esposo que tem. A coisa é um pouco diferente, não é? Eu não tenho o que temer não, homem. Vocês para mim são débeis, frágeis, inúteis, porque se prestam a um desserviço ao evangelho. De outra forma, em sua sanha descontrolada e gratuita contra a direção da igreja, o denunciado também apela para mentiras e falsidades, chegando também ao limite entre a murmuração e a blasfêmia. Mentira e falsidade, não é? Pergunta ao teu pastor, Ailton Júnior, se eles pagaram aos irmãos que trabalharam na arena. Pergunta ao teu pastor, em esses diversos congressos, se aquela voluntariedade das pessoas pensando estar trabalhando para Deus, se são remunerados. E pergunta a vocês, pergunta ao teu pastor e aos dirigentes da igreja, para onde vai os dízimos e as ofertas nesses congressos, para onde vai o dinheiro das camisas, para onde vai o dinheiro dos seminários, dos livros, das revistas, de todos os brindes recebidos, das doações. Pergunta a eles se durante esses congressos todos os ingredientes não são doados. A mão de obra para manufaturar os lanches e os almoços são gratuitas. E as moças, as irmãs desempregadas, que à noite vendem os lanches e os almoços, também são voluntários. Vendem para quem contribuiu. Olha que absurdo. Agora, pergunta se há prestação de conta dessa arrecadação. Vão defender as injustiças? Então vocês vão ser cobrados igualmente a quem comete as injustiças e arbitrariedades. A verdade é essa. E aproveitando esse item, pergunta ao teu pastor onde estão e o que ele fez com os 300 milhões de reais a valores de 2012 arrecadados para a construção do megatemplo, cujo terreno está desocupado. Pergunte também ao seu pastor, ao secretário, ao tesoureiro, à direção, onde estão os milhares de reais arrecadados para a compra do barco da missionária Mísia, que está lá em Guiné-Bissau. Esse barco nunca chegou. Eu fiz um vídeo aqui
no canal mostrando os riscos e os perigos em frágil barco, sem sanitário, sem higiene, a irmã e o esposo dela a noites a fios naquela ilha, sujeitas a ataques de piratas, sujeitas ao barquinho virar, não é? E o gestor presidente, quando foi para lá, alugou um poçante de barco. Prometeu comprar o barco da irmã, veio aqui, fez uma grande arrecadação estadual, arrecadou dinheiro, nunca mandou o barco, não mandou o dinheiro e não presta conta. Como é que vocês defendem um absurdo desse? Será que vocês são loucos, são débeis mentais? Ou vocês pensam que estão servindo a um Deus injusto e que não está atento a todas as práticas injustas, mentirosas, em nome de uma falsa justiça e em nome de uma falsa verdade? Não posso, irmãos. Eu prometo a mim mesmo que não vou me exaltar. Eu vou manter a paz, a tranquilidade. A paz eu tenho, vou manter a tranquilidade, a serenidade. Mas é impossível diante de tantas injustiças. E aparece um bando, uma manada de bois ferrados defendendo as injustiças dessa em nome da verdade. Vocês, defendendo a mentira em nome de uma verdade. Vocês pensam que Deus é o quê, homem? Vocês nunca conheceram a luz do Evangelho, nunca brilhou no coração de vocês. Então ele diz, é assim que tenta convencer os irmãos a que não tenham medo de nada, nem de ninguém. É verdade. Quem deve ter medo de tudo e de todos é a vossa direção, os vossos pastores. Manda a Receita Federal, a Polícia Federal, fazer uma auditoria em suas contas, em seus processos. Manda, se é que ele não deve ter medo de nada. Agora, eu ter medo? Os irmãos terem medo de quê? Esse é o medo que vocês infundem, imprimem nas pessoas para poder operar toda sorte de irregularidades. Mas, então eles dizem que não tem medo de ninguém, sequer do próprio Deus. Deus deve ser temido, honrado e respeitado, porque Deus é justo. E quando nos sobrevém algum mal, é porque nós merecemos e não devemos questionar. Mas ter medo de vocês? Medo de quê? Medo de me contaminar. Porque quem entra nessa seara de vocês, com certeza, fica respingado de lama. A realidade é essa. Mais uma vez, fica cabalmente demonstrado o intuito desagregador do denunciado, assumindo assim a deliberada voluntariedade e conduta de promotor de dissidência. Pergunta a Hélio Ribeiro, pergunta a Elmir Ribeiro, pergunta a Jonatas Lins, se fui eu quem fui o responsável, vejam só, pela dissidência, não, pela voluntariedade deliberada, pela vontade livre e espontânea de deixarem essa administração que comete insanidades, ilegalidades, perseguições, opressões, saírem e se juntarem e fundarem uma DCA, uma Rede Esperança e outras igrejas. Pergunta, faz uma pesquisa, como era a relação, como era a administração desses pastores, hoje da IEDPE, e a razão pelas quais eles saíram. Faz uma entrevista com o pastor Roberto de Abreu Lima, faz uma entrevista com o pastor da AD Adoração Severino do Ramo, faz uma entrevista com o pastor Djalma Tomás, aquele homem de Deus, que saiu da IEDPE assim que o Ailton José Alves tomou posse comprando voto. Façam uma pesquisa. Vocês estão enganando essa geração que não conhece a história dessa igreja. Mas eu estou deixando aqui, irmãos, compartilhem esse vídeo. Isso é história, isso é documento. Ailton José Alves vai passar a sua diretoria à Igreja de Deus como coluna da verdade. Será realinhada na vereda santa e continuará esperando a volta de Jesus. Mas vocês, todos vocês, haverão de prestar conta diante do trono branco por causa das mentiras, das injustiças, opressões e uma série de ilicitudes cometidas por vocês. Essa é a realidade. Eu estou dizendo hoje aqui que isto haverá de se cumprir. Bem, então termina, irmãos, essa pífia, inconsistente, mentirosa, assim, né? Eu não encontro nem adjetivo para dizer. Essa denúncia que eles fizeram contra mim, pensando que seria o máximo. Isso foi em 2017. Mas eu quero dizer, será que eles hoje ainda têm esse mesmo conceito? Será que hoje eles defenderiam o que pensavam ser a verdade? Será que hoje eles percebem o quanto foram usados e enganados? Será? Porque o advogado que por certo orientou, eu não canso de dizer, chegou na audiência da 14ª Vara, quis
colocar-se como senhor da verdade, quis se impor na audiência contra o promotor, contra o juiz, desrespeitando, e foi expulso. O teu pastor, gestor presidente, é só você ver as audiências, inúmeras vezes foi repreendido. E o gestor e o juiz de direito, um senhor já com as cães alvinhas, uma larga experiência, chegou a dizer que nunca, em toda a sua magistratura, irmãos, nunca tinha presenciado um caso tão excêntrico. Um pastor de uma igreja tão conceituada levar os seus membros para processá-los em uma questão pessoal, em uma questão que não envolvia de maneira nenhuma a igreja do Senhor, mas a sua desviada administração. Pois é isso. Olha, irmãos, então, eu quero agora o item 2 dessa denúncia. Ele diz aqui, do direito. Ante os fatos acima relatados, não paira qualquer sombra de dúvidas de que o denunciado praticou condutas que violaram deveres e vedações constantes nos seguintes dispositivos estatutários. Faz essa análise, essa mesma análise para Ailton Júnior, para Ailton José Alves e todos aqueles que apoiam e dão sustentação a essas irregularidades. Façam essa análise, né? Mais do que cabida à luz do estatuto das condutas, atitudes e ações desses homens. E vocês verão que vocês são injustos, estão em total e completa inconformidade com a palavra de Deus. Letra A. Pelo descumprimento do dever de regrar conduta pública e eclesiástica à luz da Bíblia. Fui eu que saí na Rede Globo, acusado de cometer rachadinha, acusado de desviar o dinheiro do erário público, não é? Fui eu que saí também em Cardinô, que é um programa de grande audiência que só sai fatos policiais aqui. Tá entendendo? Fui eu que fui denunciado por um pastor auxiliar meu, que era o idealizador, o mentor e idealizador e organizador de um processo de rachadinha, desvio do dinheiro público. A denúncia está aí no Ministério Público, na Polícia Federal. Eu depus, alguns irmãos depuseram na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado. O nome do teu pastor, Ailton José Alves, está lá, e o nome da IEADPE. E o interessante é que todos os processos, hoje mesmo eu recebi uma intimação de um processo que ele move contra mim, contra mais uns 4 irmãos. Compreendeu, irmãos? E quem paga, vem em nome da igreja, e quem paga é você que não tem acesso sequer a uma orientação advocatícia. Imagina pagar 2 escritórios caríssimos de advocacia, os 2 mais conceituados de Pernambuco. Com o teu dinheiro, ele faz isso para defender as suas irregularidades. Letra B. Pelo descumprimento do dever de zelar pelo patrimônio moral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, da qual faz parte, infringiu o artigo 20. Eu como membro, eu vou em qualquer lugar, a qualquer hora, sem restrição. Agora, o teu pastor presidente disse em audiência ao juiz que não podia sequer ir mais a lugar público, nem a um restaurante com a família, porque diziam, olha, é aquele pastor ladrão que está ali. Estás entendendo? Vê os testemunhos que tem na internet, em WhatsApp, contra a conduta desse pastor presidente, perseguição de pastores, opressão de pastores, cuja a indignação da família agora é muito grande. Aí eram filhos pequenos que viram as injustiças e hoje estão na idade adulta e hoje reclamam pela opressão, pelas injustiças dos velhos guerreiros pastores que já partiram para a eternidade. Vejam o discurso do evangelista, que era evangelista na IEADPE, do genro, do ex-presidente da IEADPE, Almeida, que diz que o Ailton José Alves tem uma índole má, ele é ruim, perseguidor. Enquadra teu pastor no estatuto, bando de frouxo. Vocês são frouxos. Letra C. Por incorrer em conduta escandalosa na sociedade. Infringiu o artigo 21. Eu não vou ficar repetindo aqui. Bota na balança. Quem é que comete escândalo? Se é eu ou se são teus pastores presidentes e sua diretoria. Por tudo que eu já falei aqui, e a sociedade não pernambucana, mas brasileira, internacional, tem conhecimento com documentos comprobatórios e irrefutáveis. Letra D. Pela promoção de dissidência entre a membresia da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Dissidência não. Quem promoveu a dissidência foi teu pastor. Ele é tão perverso, tão perseguidor, que não para de perseguir os pastores que deixaram a sua prisão, chamando-os de jumentos mal domados, chamando-os de estrupadores
e violentadores de igreja, chamando de canalhas, chamando de lobos devoradores. Ora, quem comete dissidência é o teu pastor. Você sabe qual é o único problema dessa igreja evangélica Assembleia de Deus? É essa direção. O único grande problema é essa direção, essa administração de Ailton José Alves, que deve ser varrida, deve ser banida. E se ele quiser adotar uma linha sistemática de doutrina, de ensinos, de desvios de conduta e finalidade, funde para ele uma religião. E quem quiser seguir, o siga. Mas aqui ele tem que ser denunciado, tem que ser freado, tem que ser detido. Quando eu digo detido, é na sua carreira. Se bem que as arbitrariedades que ele comete é caso de prisão. Porque está aí os processos, calúnia e difamação. Então, irmãos, essa é a realidade. Josué não pode deixar de falar. Aí ele diz, do pedido, estou terminando, irmãos, estou terminando. Diante, então, de todo o exposto, requeremos desta presidência que, nos termos de que trata o artigo 30 do Estatuto vigente, seja instaurado o devido processo disciplinar, encaminhando em seguida à comissão de aconselhamento, de forma que esta proceda com a notificação do denunciado, a fim de que este, querendo, possa exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório junto à referida comissão. Tudo em conformidade com o Estatuto vigente. Olha só, coitados, eu tenho pena, porque para mim, não há dinheiro que compre a minha dignidade. Não há dinheiro que faça me dobrar perante ofertas e manjares. Você lembra de Saul? Vocês estão incorrendo no mesmo erro de Saul. Então, requeremos ainda aqui, em face de o vídeo ser bastante longo, bem como da existência de outros áudios e documentos que comprovam a prática de diversas infrações, a comissão de aconselhamento aprofunde a investigação sobre os fatos. 2. Nos termos em que dispõe o parágrafo único do artigo 39 do Estatuto vigente, o denunciado seja afastado provisoriamente da comunhão da igreja. 3. Ao final, nos termos em que dispõe o artigo 27, inciso 1, em razão da promoção de dissidência entre a membresia da igreja, o denunciado seja excluído da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Nesses termos, pede deferimento. Recife, 30 de outubro de 2017. Assinam aqui os manipuláveis, fantoches e acéfalos. Vou repetir o nome deles aqui. José Carlos, José Colares Pereira Filho, Carlos da Silva Cordeiro, Josafá de Souza Santos, Daniel Constantino da Silva, Sérgio Rodrigo Gaião de Moraes. Para vocês 5, vão ao Ministério Público, para encerrar, irmãos, e procurem, aqui, olha, deixa eu ver aqui, ofício conjunto número tal, tá aqui os dados. Procurem aqui e vejam que o seu pastor presidente foi intimado, eles foram inquiridos e mentiram. Quando eu digo eles, foi Isaac Silva, Ailton José Alves. Mentiram na promotoria. E para vocês que não sabem, o promotor me pediu, seu Josué, me dê o nome de testemunhas. 2016. Olha, irmãos, veja como é importante. Veja o conceito que eu tinha desses homens. Depois que eu dei todas as declarações, narrei, entreguei os documentos, os promotores me pediram, seu Josué, agora me dê aqui as testemunhas. Eu dei o nome de 5 irmãos. Como as denúncias eram uma coisa inusitada, o que eu estava narrando caiu como uma bomba no meio dessa igreja. Por certo, aqueles irmãos que eu não tinha combinado não iam querer dar testemunho, até porque muitos já estavam perseguidos por trabalhar no gabinete de um deputado que não era apoiado por Ailton José Alves. Compreendeu? É assim que ele age. Então, quando eu li, ele me deu para eu ler, eu digo, doutores, tirem o nome dessas testemunhas. Mas por que, senhor Josué? Como é que o senhor chega aqui, faz as denúncias, nós, em nossos ofícios, vamos investigar, porque somos os fiscais da lei, mas vamos intimá-los aqui, nós vamos. Vejam só. Agora, sem testemunha fica difícil, nós vamos investigar. Por quê? Fica difícil, porque eles vão mentir e vai ser a sua palavra contra dele. Eles são experientes. Eu era inocente e usava de boa fé com esses homens. A minha atitude foi para repará-los, que eles se corrigissem enquanto existia fôlego de vida, e até hoje eles não se corrigiram. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 anos. E eu disse, doutor, não precisa testemunha.
Tudo que está aqui relatado, com documentos, com filmagens, com áudios, eles não terão outra alternativa a não ser dizer que é verdade, porque eles são homens de verdade, pregam a verdade. E eles disseram, olha, você pode ter uma grande surpresa. E não é que eu tive. Leiam esses depoimentos, depoimentos mentirosos, negadores da verdade. Entenderam, irmãos? Talvez eles pensavam que eu não teria acesso a esses depoimentos, mas está aqui, ó, 7 anos depois, registrados no Ministério Público, mentiram com cara lavada. Então investiga teu pastor por isso, mau testemunho, não é? O que vocês disseram aí é uma conduta que não zela pela moral e pelo bom conceito da igreja e muito menos do evangelho. Investiguem, suspendam, excluam. Mas vocês não fazem isso. Vocês são dissimulados. Que Deus em Cristo a todos abençoe.